Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. E como é bacana a gente ver aqui a história de Salomão. Ela é muito rica, né? É muito bom. Olha só o que fala no capítulo 5 de 1 Reis, versículo 9. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podem ser medidos, que não podiam ser medidos. E já lá no versículo 12, olha só o que a Bíblia fala. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Olha só que bacana. Salomão era um poeta. Salomão era um poeta, gente. É isso que a Bíblia está dizendo. A música, ela vem meio que junta com a poesia. Vocês notaram que a poesia, algumas delas, né? Porque tem a poesia em si, ela tem uma métrica, ela tem um estilo, né? Enfim, tem sonetos e por aí vai. Agora na mais recente, né? Tem que a questão dos versos à mão livre, né? Como eu gosto de fazer. Mas, por exemplo, tem uns repentistas, não sei, principalmente aqui no Nordeste, eu acho que vocês já devem ter ouvido algum. Eles fazem mais ou menos isso, né? Poesia, e que da poesia sai a música. Por quê? A poesia, ela tem uma musicalidade, né? Digamos assim, ela traz esse ritmo, né? Traz esse ritmo. E as coisas, algumas dessas poesias, elas vêm com rimas, né? Rimas. Por exemplo, até eu que faço às vezes de mão livre, sem pensar em rimar. Eu escrevo e não penso, vou fazer isso para rimar com isso, fazer a estrutura certinha, 4 parágrafos ou 5 com 3 linhas cada um e tal. Não, só a mão livre. E é natural. A rima, ela vem. É algo que quem escreve, geralmente, não escrever vou escrever um livro. Não, você escreve qualquer coisa, né? Enfim, você vê que você está acostumado a escrever e às vezes a rima vem. Então, isso vem atrelado à música. É atrelado. E era isso que o homem mais sábio e mais inteligente que já pisou no mundo era, né? Mas agora, é por causa dele? Não. Foi porque Deus, num sonho, pois tinha prometido, né, ao seu pai Davi, que faria a nação de Israel, né, um grande reino, e sempre teria alguém da sua descendência como rei em Israel. E aquele era o escolhido, que era
Salomão. Então Deus vai num sonho e pergunta: o que queres que eu faça? Já pensou que coisa bacana, né? Ele podia ter perguntado, poderia ter simplesmente ter pedido qualquer coisa, riquezas, né? Fama, que não fosse derrotado aí pelos seus inimigos, enfim. Mas não. Como ele era muito jovem, acredito, 17 anos mais ou menos. Alguns historiadores, né, dizem que é mais ou menos isso que Davi tinha quando ele assumiu. E ele não tinha sabedoria para lidar com um cargo tão alto e que requer tanto conhecimento e tanta sabedoria, pois ele reconheceu a sua ignorância. Isso é importantíssimo, a gente reconhecer a nossa ignorância, em que a gente ainda não está preparado. Só um adendo aqui, né, fazendo uma alusão. Tem muita gente que, né, tem esse papo aqui de coisa de coach. Nunca diga não, né? Tire o não do seu dicionário, diga que você sempre pode, não sei o que senão vai ter uma trave mental. Ignorância, os caras não conhecem história. As maiores descobertas foram feitas tanto no campo da ciência, da história, da filosofia, justamente por perguntas e inseguranças. Simplesmente dizer: poxa, eu não sei como fazer isso, e agora? Já pensou se isso fosse antigamente, né? Como o pessoal de hoje, nessas palestras de coaching, não sei o que, não, você é capaz, você pode, não sei o que, e tire o não, né? Tira essa trave mental que você tem na sua cabeça, não sei o que. Conversa fiada, minha gente, pelo amor de Jesus. Estudem a história, né? Essa questão da insegurança, ela é atrelada ao ser humano, e a partir dela sai coisas fantásticas. Claro que você não vai ser uma pessoa insegura a vida toda, não, mas tem certas coisas que você tem que dizer: poxa, eu não sei, acabou. Agora eu vou começar a estudar e tal. Pronto. Aí você já começa a ter um norte, e dali sai coisas fantásticas, né? Então, adentrando aqui, voltando ao assunto, quando ele pede, né, Deus diz: olha, me peça qualquer coisa, né? Como você não pediu riqueza nem nada desse tipo, você me pediu sabedoria para lidar com o meu reino, para instruir as minhas pessoas, eu vou lhe dar uma inteligência e uma sabedoria jamais vista, né? Que nenhum homem possuiu ou vai possuir. E como você me pediu isso, eu também vou lhe dar riqueza. Né? Deus é maravilhoso. E Deus deu muita abundância de posses, né? E olha só como é Salomão. Vamos ver o que Deus fala aqui para dele no capítulo 12. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, botânico, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros. E falou também de animais, dos pássaros, dos animais que rastejam pelo chão e dos peixes. Um biólogo. Ou seja, Deus deu toda a inteligência, toda a sabedoria, mas ele ficou só no trono, parado, e olha, agora você vai fazer isso. Olha o dedinho. Ele estudava, né? Ele ia pra cima.
e escrevia. Ele compôs, né? Ele compôs. E falou sobre animais e plantas. Deve ser algo que ele gostava, né? Ele era alguém contemplativo. Geralmente as pessoas que compõem, que são poetas, que escrevem, geralmente são pessoas mais sensíveis às nuances, né, da vida. Elas conseguem perceber as coisas que as outras pessoas não conseguem e que às vezes elas nem sequer cogitam existir, né? Ou às vezes elas sentem e não sabem descrever aquilo que elas estão sentindo, nem muito menos escrever aquilo. Coisas, né, que geralmente, trazendo para hoje, os poetas fazem com facilidade. Os filósofos então nem se falam, né? Alguns filósofos. Então, por exemplo, quando você vai ler um Olavo de Carvalho, um diário filosófico, por exemplo, que é um dos livros dele, que tem 2 volumes, eu li o volume 1, cara, tem coisas assim que você, poxa, quando você vê os vídeos, né, você, caramba, é exatamente isso que eu sentia, mas eu não sabia descrever, né? Se eu não sei descrever, muito menos escrever. E eles falam assim, fica límpido, né? Fica como uma lagoa ali cristalina. Você consegue ver o fundo, quão profundo é aquilo. É bacana. Isso é dom de Deus, né? Deus dotou a gente de sabedoria e inteligência. Claro, não como diz Salomão, porque na própria Bíblia diz que ninguém jamais vai ser como Salomão, né, em inteligência e sabedoria. Isso foi somente ele, foi um presente de Deus. Mas é isso que eu gosto de ver, né? Olha só, ele tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento e assim estudava, né? Lia, com certeza ele lia bastante. E era poeta, biólogo e botânico, né? Ele tinha essas 3. E o que essas 3 coisas têm em comum? Não só essas 3, tudo na nossa vida está envolvido com essa questão motriz que eu vou dizer aqui para vocês, que é a contemplação, que já no início, né, da filosofia, era exatamente isso que os filósofos diziam, né, que era a coisa primordial, que para você fazer a filosofia em si, você tem que aprender a contemplar. Hoje as pessoas estão ocupadas demais, estão falando demais, estão escutando demais, elas não param para contemplar. E se param, se perdem, né? Tudo tem que ter uma foto, né? Por exemplo, você está vendo uma bela paisagem, você deixa de ver aquilo para tirar uma foto. Ou você está num encontro, em vez de contemplar esse encontro, você fica no celular e a pessoa ali cara a cara com você, e as duas, né? Ou seja, o ser humano perdeu essa capacidade contemplativa dos encontros, né? Do saber apreciar uma bela paisagem, enfim. Hoje as pessoas só como posso dizer, elas só querem o que há de mais baixo, né? No sentido de
não é o certo, mas eu não encontro outra palavra no momento, mas ainda não é o certo. Contemplar a vulgaridade, num sentido muito amplo, tanto audiovisual, né, nas telas aí e na vida real, né? Enfim, essa foi mais um vídeo para vocês verem como Salomão foi abençoado e soube desfrutar dessa bênção, né? E escreveu aí muitas músicas, poemas, né? Estudou sobre botânica, biologia, enfim, o cara foi para cima. Então você também, se você não costuma escrever, escreva. Mas eu não quero que ninguém leia o que eu estou escrevendo. Ok, faça para você, né? Faça como um diário, né? Faça como um diário para você, mas escreva e vá para cima. Estude isso que você está querendo, que Deus vai te iluminar, né? Sempre com sinceridade. Não adianta vou fazer isso porque eu vi no vídeo ou porque alguém me disse, não, né? Primeiro você tem que conhecer a verdade, ou seja, Davi, ele conheceu a verdade. Você não ama aquilo que você não conhece, então primeiro conheça. Tem gente que já quer amar as coisas antes de conhecê-las, né? Não pode. Então leia muitos livros de história e romances, enfim, bastante livro de filosofia. Para cada um livro de filosofia ou de psicologia, vejam 10 de história ou a literatura clássica, principalmente a literatura clássica, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.